Nós falamos bastante aqui do lado do cliente, mas não vimos ainda como é que está o lado do servidor, né? Vamos clicar aqui em File, Reopen, vamos abrir o projeto do servidor. Muito bem. Tá, então esse formulário principal só serve para isso mesmo, para mostrar que o servidor está rodando, tá? Shift F12, eu tenho aqui o Form1, que é esse aí. Tenho o Fserve Container, aqueles meus componentes já conhecidos, tá? Uma outra coisa para nós discutirmos no EAD é o seguinte, pessoal. Que dentro do Data Snap Server, eu tenho esse cara aqui, olha. O DataSnap, deixa eu colocar ele aqui. Authentication Manager. Tá, eu posso ter um controle nessa autenticação. Ok? A gente vai ver como é que nós vamos utilizar esse cara aqui para que exista segurança quando o usuário ele fosse autenticar no servidor. Tá? Bom, mas o nosso foco aqui no momento é ver como funciona. Pressionei Shift F12 mostra só os formulários. Ctrl F12 ele mostra as units. Tá? Essas duas units aqui que são um pouquinho diferentes, olha, é porque elas têm formulários anexados a elas. Essas outras não têm. Então eu tenho aqui os meus VOs. Esses VOs são os mesmos que eu estou usando lá para o lado do cliente, tá? E tem um controller padrão. Nós já discutimos, esse controller padrão precisa ser melhorado, né? Tá, o que é que tem nesse meu controller padrão? Ele tem os métodos que eu sou chamado lá do lado do cliente, né? Em relação ao cadastro de clientes lá, cliente, accept, update e cancel cliente. No caso da situação do fornecedor e do cliente, situação fornecli, accept, update e cancel. No caso do endereço, cliente endereço, accept, update e cancel. E aqui apenas a consulta do CEP, consulta do usuário, consulta do papel situação. Observe como é que eu fiz aqui, por exemplo, para retornar os dados do cliente. Tá? Eu seleciono todo mundo da tabela cliente, depois seleciono o nome da situação, como descrição situação. From cliente cli, que é esse cara aqui, situação for cli, sit. Onde cli.campo, que eu estou passando aqui, digamos que ele passou o nome de lá, então vai ficar cli.nome, like, dados consulta, foi o que o usuário colocou lá no edit localiza. Entre aqui os coringas, né? Então, se ele colocar um vai trazer tudo que tem tá? E cli situação for cli.id igual a sit.id. Isso aqui é o meu join. Então, eu posso fazer um join tanto utilizando um join mesmo, né? Aquele inner join lá, ou fazer com o L, como eu estou fazendo aqui. Aqui eu já estou vinculando uma tabela a outra, tá? Olha um detalhe interessante. E excluído igual a não. No caso dos meus clientes, né? Ela é uma das tabelas que eu não tiro dados dela. Né? Isso foi discutido lá no EAD, no levantamento de requisitos. Veja lá, por exemplo, por último lá eu excluí o Dumbo, não foi? Olha o Dumbo aqui. Por que ele não saiu daqui? Ele não sai, né? Ele apenas fica como excluído igual assim. Tá? Ele não aparece lá. Muito bem. Voltando aqui no meu controller padrão. Tá aí o restante aqui nós já vimos como é que é feito, né? Esses passos aqui de criar o query, de fazer a conversão de JSON para os objetos do Delphi, por aí vai. Né? Essa parte que a gente já viu. Insert int não tem segredo, eu estou usando aqui parâmetros, né? Insert int o cliente, passo os campos, depois os parâmetros e aqui eu seto os parâmetros, tá? Básico do Delphi. Update mesma coisa, update cliente set nome igual a pnome, olha. Campo, parâmetro. E aqui eu seto os parâmetros. Cancel cliente, olha só, eu não estou utilizando um delete, né? Estou usando um update. E aí eu digo que excluir é igual assim, onde o ID é igual ao ID passado aqui, tá? No caso da situação fornicli, na verdade eu estou apenas usando a consulta dela ainda, né? Eu não criei o formuláriozinho que vai inserir a situação. Esse vai ser um dos formulários mais simples mesmo, né? Tem formulários aqui que são bem simples, né? Não vão ser complicados que nem esse do cliente que nós criamos aí. O da situação é um deles.
né? Situação for CLI. Vai ser um formuláriozinho lá com inserir, alterar e excluir. Você pode colocar uma grid e os edits por trás, tá? Usuário insere, clicou em confirmar, confirmou. Apenas isso, né? Então, tipo colaborador, tipo endereço, tipo fornecedor, tipo relacionamento, unidade, todos esses formulários vão ser desse nível aí, ok? Bem simples de serem feitos. Tá. Então, tem aí os métodos para situação, métodos para cliente e endereço. Como é que eu fiz aqui no cliente e endereço? Primeiramente, eu recebo aqui o campo e os dados para consulta, né? Se o campo for diferente de ID cliente, a minha consulta é diferente de que se o campo for um outro. Por que isso? Vamos analisar bem aqui a diferença. Então, na bem primeira opção, se não for ID cliente, ou seja, se ele está pesquisando pelo logradouro, pelo bairro, né? Aí eu posso usar um like. Tá? Nesse caso eu posso usar um like, ok? Se ele estiver pesquisando pelo ID do cliente, aí não tem como eu usar um like. É porque ele quer trazer o endereço daquele cliente, tá? Então se eu colocasse um like aí, like 1, por exemplo, todo cliente que tivesse 1, ele ia trazer os endereços dele, né? Então não daria certo. Ok? Por exemplo, vou mostrar aqui na tabela cliente e endereço. Veja aqui o cliente. Aqui é porque eu tenho clientes com poucos números ainda, né? Mas digamos que eu tivesse aqui o cliente 4 e o cliente 400, tá? E eu quisesse apenas os endereços do cliente 4. Se eu utilizasse um like, passando 4 como parâmetro, ele ia trazer os endereços do cliente 4 e do cliente 400 também, tá? Por isso que eu faço essa diferença. Se você está pesquisando pelo ID cliente, eu não uso like, ok? Eu digo CE, que é a tabela de cliente e endereço, ponto campo, que foi o campo passado, né? Aqui se não for o ID do cliente, né? Aí eu utilizo o like. Se for o ID do cliente, eu digo ce.campo, né? No caso vai ser o ID cliente, igual ao dados da consulta. Ok? Tá. Depois que eu faço a consulta, né? Veja que eu estou utilizando aqui essa opção de trazer todos os campos, tá? Eu coloco ce.asterisco, ele vai trazer todos os campos da tabela cliente e endereço. Aí depois eu pego o nome da tabela tipo. O que é a tabela tipo? A tabela tipo é endereço, tá? E pego o CEP da tabela CEP, ok? E aqui embaixo eu faço os joins, né? Eu digo, olha onde? Cliente endereço tipo endereço ID igual a tipo.id e ce.cepid igual a cep.id, ok? Tá, esse resultado volta para lá, eu populo aqui o meu VO cliente endereço, né? Para eu poder anexar aqui no array que vai voltar, que é esse JSON array. Mesma coisa, ou parecida, né? Eu faço no accept cliente endereço, aqui no caso para inserir, campo parâmetro, seta os parâmetros. Update, campo parâmetro, seta os parâmetros. Delete, aqui no caso, estou usando delete mesmo, né? Esse cliente endereço não tem aquele lance lá de excluir o sim ou não, tá? No caso do CEP, como é que eu faço? Seleciono o ID, o CEP, o logrador, o bairro, a cidade, como nome cidade, from CEP, cidade e estado. Onde CEP logradouro, like logradouro, estado.sigla igual ao que ele passou aqui. E aqui eu faço join, né? CEP.cidade.id igual a cidade.id, tá? Perfeito. Aqui eu trago os dados do login, select all from usuário, login igual a login, senha igual a senha. Aí eu retorno os dados para lá. Método para o controle de acessos, como é que eu faço? U ponto asterisco, P ponto asterisco, PF ponto asterisco. Quem é o usuário? Quem é P? Papel. Quem é PF? Papel função. Pego os campos de todas as tabelas.
Aí eu faço os join, né? Onde o papel ID igual a PID e pf.papelid igual a p.id. E o u.id, que é o ID do usuário, vai ser igual ao usuário que foi passado para mim. Aí eu retorno aí todas o controle de acesso daquele usuário que acabou de logar no meu sistema, tá? Então assim que estão definidos os métodos no lado do servidor. Como é que a gente vai melhorar isso aqui para que não fiquem tantos métodos no mesmo controller padrão? Será que tem jeito? Que nós vamos discutir também lá no EAD, tá?